Derrota de hoje para esquecer contra o Fortaleza, que era um time bem forte e infelizmente não ter um banco de reservas foi o que quebrou o time hoje. O Palmeiras entrou com uma dobradinha novamente de dois laterais. É desnecessário isso, na minha opinião, mesmo tendo Estevão e Rafael Veiga com problemas físicos, como o Abel disse na coletiva de agora há pouco, com problemas no adutor da coxa, eu acho que ele poderia ter entrado diferente com esse time. Talvez ele poderia ter dado uma chance pro Luigi, ele poderia ter mantido o Gabriel Menino na posição que ele estava e ter entrado com o John, que pelo menos manteria uma característica de meio campo. Só que, infelizmente, esse é o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou mal, só que a sequência de jogar a cada 2 dias, a cada 3 dias, estourou o time do Palmeiras, que foi pro talvez um dos jogos mais difíceis nessa sequência de vitórias que o Palmeiras teve. E, infelizmente a gente estava sem time para jogar. O Abel não se isenta dos erros, ele poderia sim ter entrado diferente contra o Fortaleza, ele poderia não ter tido tanto medo e ter dado oportunidade para o Luigi, ter colocado o John, ter colocado o próprio Vanderlan. É injustificável o Caio Paulista tá jogando, o Caio Paulista tá recebendo chances. Desde que chegou no Palmeiras, esse cara não joga, esse cara não tem domínio de bola, esse cara não tem cruzamento, esse cara não tem drible, não tem nada. É jogar com um jogador a menos com esse cara. Além da gente ter problemas físicos, o Abel ainda escalou muito mal. Então tem sim parte da culpa dele por escalar tão mal, as substituições mal também. Ele desfez o esquema tático do time, tirando o Naves que pelo terceiro jogo seguido tem um erro defensivo. Aí fica o questionamento de se deveria ou não ter liberado o Luan, mas eu acho que o Luan tem que seguir a vida dele, já encerrou o ciclo dele no Palmeiras. Só que o Palmeiras vai ter que se segurar ou buscar uma opção no mercado de transferências, né? Para acabar não queimando o Naves. Eu acho que o Naves ainda pode se desenvolver para ser um jogador útil ao Palmeiras, só que vem tendo alguns pequenos erros que me incomodam, que pode prejudicar o Palmeiras numa hora mais decisiva, como prejudicou hoje. Ele foi inverter uma bola totalmente errado, com muita força, que acabou desmontando o esquema que o Abel trouxe para jogar contra o Fortaleza. Deu tudo errado, que é até difícil de pontuar todas as coisas que não deram certo. O Zé Rafael também talvez tenha sentido um pouco dessa questão física, jogando muito pesado. O próprio Aníbal Moreno também estava jogando muito pesado. Foi um jogo que o time inteiro não conseguiu jogar, não conseguiu se defender, não conseguiu atacar, não conseguiu fazer nada nessa partida. O Abel mexeu muito mal também, tirando o Piquerez da lateral, mantendo o Caio Paulista. Era para ele ter tirado o Caio Paulista e ter colocado o Dudu, apesar que o Dudu também entrou muito mal. O Dudu hoje mostrou que ainda não tem condições totais de disputar uma partida. Entrou meio pesado, meio lento, talvez ainda esteja pesando aquela questão de transferência na cabeça dele. É um jogador que vai sim se recuperar porque tem talento para isso, só que ainda não está na condição de jogo. Entrou muito pesado hoje, ainda mais entrando na fogueira, com o Palmeiras com 2, 3 gols atrás do resultado. O Estevão até tentou alguma coisa ou outra, só que naquele momento do jogo o Fortaleza também já estava fechado. Ele manteve o Rony no time, o Rony ficou praticamente sem função no time, perdido. Talvez fosse para ele ter tirado o Rony ali em determinado momento do jogo e ter colocado o próprio John para ter algum poder a mais ali no meio campo de criação de jogadas, de posse de bola. Tudo deu errado, não tinha jogadores na condição física e não tem o que fazer, a gente acabou perdendo para o time do Fortaleza. Novamente, acho que a questão física que pegou o Palmeiras, porque talvez se a gente estivesse jogando com a nossa força máxima, poderia ter ganhado contra o Fortaleza, porque mesmo o Palmeiras
tendo uma escalação tão ruim, no primeiro tempo tinha aquela sensação de que se o Palmeiras apertasse um pouco mais, poderia correr atrás do empate, poderia ter feito alguma coisa para não ter um jogo tão terrível. Só que veio o intervalo e talvez o Vojvoda tenha acertado os erros do Fortaleza e já logo no início eles fizeram um gol matando qualquer chance do Palmeiras de conseguir um empate ou de conseguir uma reação. Infelizmente a questão física pegou. As substituições, o Abel mexeu mal também, ele tirou o Naves e depois a gente viu que talvez o Murilo tenha jogado baleado esse jogo. Foi nítido que o Murilo jogou muito mal, destaque negativo o Murilo. Mais uma vez, durante o corte do vídeo que eu estou fazendo aqui na edição, acrescentar um ponto a mais, não ter um banco de reservas prejudicou sim o Palmeiras. Foi nítido que entrou o Vitor Reis no jogo, um jogador muito jovem, apenas 18 anos, mas ele entrou dando dividida, entrou dando bote, coisa que o Murilo não fez o jogo inteiro. O Murilo talvez tenha entrado no sacrifício e por não ter um banco de reservas, não ter um zagueiro mais consolidado no momento para colocar no lugar do Murilo ou do Naves, prejudicou o time. Talvez se ele tivesse entrado com o Vitor Reis, ele tivesse dado aquele bote no Lucero no primeiro gol, tivesse dado alguns botes, feito a cobertura de algumas jogadas que o Murilo não conseguiu fazer. O Murilo pode sim ter entrado com uma condição física ruim, não encontrada pelo departamento médico, departamento de fisiologia, ou talvez o Abel teve medo de escalar mais um jovem. Então a gente vai precisar sim de reforço para a zaga, independente do Gustavo Gomes voltar ou não da seleção, porque foi nítido que isso também afetou o Palmeiras no jogo de hoje. No primeiro gol ele não deu bote no zagueiro. Em outros lances também você viu que ele estava meio com medo de dar bote, de dar carrinho, e ele saiu sentindo o quadríceps, né, sentindo a parte frontal da coxa, porque também estava jogando cansado, estava jogando no limite físico. E ter um jogo atrás do outro tem as suas consequências. Talvez a gente pudesse ter poupado contra o Juventude, só que o Juventude é um time que vem jogando também amarradinho, não é um time ruim. Ganhou hoje do Flamengo. Juventude ganhou do líder do campeonato. Juventude é um time arrumadinho e ganhou contra o Flamengo, que vem sofrendo também as mesmas coisas do Palmeiras, com contusões, com desfalques. Realmente isso é algo que tem que ser pontuado, além da péssima escalação e péssima atuação dos jogadores do Palmeiras. A questão física infelizmente atrapalhou. A gente teve talvez os dois principais jogadores sofrendo com a questão física, não aguentariam jogar com intensidade ou com velocidade a maior parte do jogo. Talvez o Abel pudesse ter escolhido jogar com esses caras no sacrifício, ou então foi melhor mesmo descansar esses jogadores para jogar com força total contra o Corinthians segunda-feira. Esperar que esses jogadores que foram poupados hoje ou que não jogaram por questão física consigam se recuperar para jogar com força total contra o Corinthians, que com certeza o Palmeiras tem totais condições de ganhar contra o Corinthians, que empatou hoje contra o Cuiabá. É um time que não consegue se levantar, um time que não consegue se reerguer, e o Palmeiras pode afundar ainda mais o Corinthians na crise com uma vitória no Clássico, né? Fora a questão física e fora o medo do Abel de talvez ousar na escalação, não tem muito mais o que pontuar. É um jogo para esquecer e para a gente conseguir recuperar o time para voltar a jogar o futebol que a gente vinha praticando nas últimas partidas. Porque a gente pode culpar o Abel, pode ficar se esperneando, voltou o Palmeiras a ser o que era antes, mas não, eu acho que essa derrota fica mais pela questão física que afetou o elenco, não ter também um banco de reservas. A gente vai precisar de reposições para esse time, vai precisar de jogador para quando acontecer uma coisa dessas, o time sofrer com uma sequência de jogos muito grande, sofrer com uma questão física,
a gente ter time para conseguir jogar, cara. Se a gente tivesse o Rômulo disponível, se a gente tivesse o Lázaro disponível, se a gente tivesse até mesmo o Bruno Rodrigues disponível, esse jogo não seria o desastre que foi hoje. Poderia ter sido um jogo diferente. A questão física e principalmente a falta de um banco de reservas fez a gente perder contra um time arrumado do Fortaleza, que não está lá em cima na tabela, mas a gente sabe que o Fortaleza é um time forte e um time arrumado, principalmente no Ceará, que é uma viagem longa para chegar no Ceará. O time chegou cansado, sem banco de reservas, o Abel escalou mal, não teve coragem de dar oportunidade para o Luiz, de talvez já iniciar com o Flaco Lopes e até quem sabe colocar o Rony na ponta e colocar o Mike originalmente de lateral direito. Talvez se ele tivesse feito essas pequenas mudanças, entrado com o John, poderia ter entrado com o John e ter colocado o Gabriel Menino, se ele tivesse mantido parte do esqueleto do time que jogou as últimas partidas, não desmanchando o esquema, não entrando com dobra de laterais, talvez esse jogo não fosse a tragédia que foi. Poderia ter sido um 2-1, 1-0, mas eu acho que jogado tão mal como jogou hoje, não teria jogado. Bom, essa foi a minha análise pós-jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se der, você deixa um like, comenta aí para engajar o canal e se inscreva para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e falou!